Paz, meus amados, tudo bem com vocês? Já quero desejar uma boa madrugada e um início do dia aí para os membros aí do grupo O Remanescente. Quero deixar uma palavra no livro de Marcos, Marcos capítulo 8, versículo 31. E Jesus prediz sua morte e ressurreição. Marcos 8, versículo 31. E começou ensinando-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciões, príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando, olhando-se para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Agora preste atenção, meus amados. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse se salvará. Pois o que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Aí, amados, uma palavra forte, bem escondida no livro de Marcos, Marcos capítulo 8. Eu circulei o 34, né? Mas eu peguei lá desde o 31. Marcos 8, 31. O que dará o homem em resgate de sua alma? Isso daí, gente, é para pessoas que está nessa vida, que está nessa terra, se preocupando com as coisas desse mundo, ou seja, para agradar as pessoas, para agradar a si próprio. Você está entendendo? Preocupado com as riquezas, preocupado com os valores dessa vida e não está se preparando para a morte. Aí a palavra fala: o que dará o homem resgate da sua alma? Ou seja, aqui ele está falando que é para o homem rico, está falando que é para o homem, vamos dizer, trilionário. Ele tem tudo, mas ele não pode, se ele não se preparar, ele não pode dar nada em resgate de sua alma. Vocês estão entendendo? Gente, eu fico muito triste em relação a muita coisa que eu tô vendo. Gente tendo conhecimento de palavra e fazendo berrações. Eu continuo a martelar. Todo falho, todo homem pecador, ele tem direito de pecar e pedir perdão. Pecar e pedir perdão. Crendo que um dia ele vai largar. Porque quando você já está com uma coisa entranhada no seu coração e na sua mente, é difícil sair. Mas nada para o Senhor é impossível tirar, amados. Agora, quando vocês rejeitam o Evangelho, quando vocês rejeitam a Bíblia e colocam no seu coração que essa vida é para fazer dinheiro, que essa vida é para curtir, que essa vida é para se aproveitar, uma pessoa dessa morre, a outra pessoa faz aqui: não, fulano está em bom lugar porque ajudava muita gente. Fulano está em bom lugar porque é uma pessoa maravilhosa, cuidava dos pobres, fez isso e aquilo. Gente, isso é uma coisa mais inútil, segundo a Bíblia, porque isso é uma obrigação, certo? Isso é uma obrigação. O que vai levar o homem ao paraíso é a santidade. Mas como que o homem vai se santificar se ele não corre atrás do prejuízo, se ele não lê, se ele não estuda, se ele não exercita o lado espiritual? Como que ele vai correr atrás do prejuízo desse se não tem ninguém que pregue? Se não tem ninguém que fale a verdade? Hoje a prosperidade é cura, campanha para as bênçãos maravilhosas. O Senhor vai te dar a chave do carro, vai te dar a chave da casa, o Senhor vai te tirar do aluguel. O Senhor só prega a vida nessa vida. Vocês estão entendendo? Quando uma pessoa entra dentro de um templo religioso e começa ouvindo esse tipo de coisa,
ela planta na ideia dela, na mente dela, que ela vai ser uma pessoa próspera nessa vida porque ela está cumprindo os mandamentos. Aí vem a porrada, aí vem a peleja, aí vem a perseguição, aí vem o enviado do inimigo, você não prospera porque você tá em pecado. Porque se a pessoa está próspera, ó, esse é um abençoado. Sendo que na própria palavra, o inimigo levou o Senhor, né, num monte muito alto e falou: ó, é só você prostrar, é só você me adorar, é só você me servir, e mostrou a glória da terra. Tudo isso me foi dado, dou para quem eu quero. Você está entendendo? Então a glória dessa vida é do diabo. Os pregadores, antigamente, foram ceifados, né, os remanescentes da Bíblia, eles não tinham onde morar, não tinham o que comer, não tinham o que se vestir. Alguns se escondiam em caverna. Até o próprio Senhor falou: as raposas têm suas tocas e as andorinhas têm seu ninho. Porém, o filho do homem não tem lugar, não tem nenhuma pedra para encostar a cabeça. Ele falou isso porque um rapazinho lá falou que queria seguir ele. Senhor, para onde você for, eu irei te seguir. Ou seja, o Senhor falou nada para ele, que era para ele se policiar. Pô, você vai largar o conforto da sua casa para você me seguir? Olha lá, hein? Entendeu? Porque a palavra fala que, pô, meteu o mão na arada, olhou para trás, o Senhor não se agrada. Então o evangelho é isso, gente. O evangelho é dor, é sofrimento. E eu vou ver se eu consigo achar uma outra passagem aqui, cara. Foi de última hora, não tinha nem falar isso. Deixa eu procurar aqui. Achei. É o livro de Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. Eu gosto muito dessa passagem aqui. Ordeno, pois, 2 Timóteo, capítulo 4, gente. Ordeno, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Pregue a palavra, insiste a tempo e fora de tempo. Repreenda e exorte com toda longanimidade e doutrina. Isso que eu falo com você é doutrina, leitura. Como é que a pessoa vai se salvar se ela não tem entendimento? Porque virá o tempo em que não suportarão essa doutrina, já estamos vivendo isso. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontarão para si doutores. Isso aqui são os pastores. Doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Aí, tudo que eu estava falando. Mas tu seja sóbrio em tudo. Olha a palavra que Jesus manda fazer agora. Sofre. Aqui tá Paulo falando, né? Para a carta para Timóteo. Sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Porque já sou oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei minha carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas todos que amarem a sua vinda. Tá aí, ó. Essa passagem tremenda de 2 Timóteo capítulo 4 fala para você sofrer as aflições do Evangelho. Não tem essa coisa de vou ganhar um carro novo, vou ganhar uma casa nova. Não tem isso. Você, assim, o Senhor abriu seus olhos, te deu entendimento, você reconheceu a verdade, já era, pode abandonar tudo e partir para a obra, partir para a seara. Se você é cadeirante, tenta ir cadeirante. Se você está mancando, tenta ir mancando. Se você não consegue se levantar, não consegue ter força, faz igual a mim. Peça força ao Senhor. Peça direção ao Criador, porque Ele dá. Ele dá tudo de bom e do melhor. Você acha que Ele não vai dar condições financeiras para você ir para a guerra? Claro que vai. Gente, para não ficar enfadonho, vou deixar só mais uma passagem.
Já tá completando 10 minutos. É, 1 Timóteo agora não é 2 Timóteo não, agora é 1 Timóteo capítulo 4 também. A outra é 2 Timóteo capítulo 4, agora é 1 Timóteo capítulo 4. Instruções a Timóteo. Não, foi Timóteo que falou a palavra, falei quem falou foi Paulo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos à doutrina de demônios e espíritos enganadores, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Aí eu acabei de falar mais cedo. Mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Vou repetir. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, tempos de apostasia, tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado sua própria consciência. Isso aqui são pastores que já estão olhando para si, só olha o seu umbigo, não vê a sua própria salvação, guia e cego, se nem consegue salvar ninguém. Mas a palavra fala que você tem que ser sofredor, cumpridor do evangelho. Gente, eu creio que o Senhor ele bota cada um em um bairro, em um local, para ele ir resgatando os deles, né? Porque o Senhor ele dá condições financeiras, ele dá entendimento para a pessoa ir, ele dá condições financeiras para a pessoa ir se alojar. A Bíblia diz que Paulo alugava casas. Paulo não tinha morada certa, entendeu? Paulo alugava casas. Tinha alguns que faziam tendas, entendeu? Iam de cidade em cidade, porque o mandamento é esse, para você sair e fazer discípulo, entendeu? Ah, levantou um pregador na rua. Se ele conseguir salvar uma alma, a primeira coisa que ele vai fazer é você cumprir a palavra. Ó, meu irmão, tira essa roupa de festa, mete a roupa de soldado e vai pra guerra. Entendeu? E a gente se encontra em outro lugar daqui um dia. A vibe é essa, a missão é essa, entendeu? Então, gente, eu vou estar encerrando aqui para não ficar o vídeo muito longo. Eu já quero agradecer ao irmão Giovanni pelas palavras, pelo conforto das palavras, né? Pelo seu apoio diário em tudo. E alguns do canal O Remanescente pela atenção. Eu creio que esse canal ele vai crescer a cada dia mais. Como muitos sabem, outro canal meu ele foi deletado. Andei falando demais. Cortaram meu canal com mais de 3.000 pessoas. Eu tinha muito vídeo bom lá. Todo aquele que cai, o Senhor levanta de novo.